Olá, minha gente, mais uma live. Vamos chegando que hoje vou receber um amigo muito querido. Vou até tentar escrever o arroba dele aqui enquanto vocês vão entrando. Evandro Fumacinha, seja bem-vindo, querido. O Wallace também seja bem-vindo. Vamos chegando que hoje eu vou conversar com Ariel Barbosa, um ator aqui da cidade de Petrópolis, super querido. A gente já trabalhou junto. Vou escrever o arroba dele aqui, ó. Acho que é Barbosa Ariel, se não me engano. Vamos chegando. Opa. Barbosa Ariel. Tia Lili, querida. Léo, professor Léo. Chegando aí também. Hoje a gente vai conversar com Ariel Barbosa, um grande ator, amigo querido. E esperando ele chegar aqui, já chegou. Eu vou fazer o convite aqui, Ariel, só vou botar o fixado aqui. Peraí. Deixa eu fixar aqui, deixa eu ver se consigo. Não tô conseguindo fixar aqui, acho que... Enfim. Mas eu vou chamar aqui o Ariel pra gente não perder tempo. Ele que vai contar um pouco da sua carreira, falar um pouco da... Só aceitar, querido. Oi, meu querido. E aí, Pedrão, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem? Tudo Joia. certo. Na medida do possível, a gente tá indo aí nessa quarentena, nesse novo modelo de vida aí que a gente tá vivendo. Mas como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Se apresenta aí pra galera que não te conhece, quem é o fabuloso Ariel Barbosa? Que isso? Então, sou Ariel Barbosa, sou ator, diretor de teatro, produtor cultural, professor de teatro. Enfim, tenho um trabalho aí de mais de 10 anos na área do teatro, né, como profissional. Faço teatro desde criança e desde os 5 anos, na verdade. Então, estou com Hum. 25, vou fazer 26. Vamos botar que eu tenho 20 anos de teatro aí na minha história, né? Sim, Então né? já fiz muita E, coisa por aí. e o teatro foi muito importante para você, né, Ariel, na sua Demais. formação como cidadão. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo da infância até você se profissionalizar. Então, eu descobri que teatro era teatro com 8 anos, né? Quando eu comecei a fazer aula de teatro com um professor de arte que tinha na minha escola, Escola Municipal Batalhar, que é o professor que é ator também, meu grande amigo até hoje, que é o William Esteves, né? É, E aí foi que eu descobri o que era teatro. Então, 8 anos, imagina, você está ali no processo ainda de formação cognitiva, no processo de aprendizagem ali, né, de alfabetização. Então, eu digo que eu praticamente aprendi e desenvolvi a minha leitura a partir dos textos teatrais, né? Então, o teatro, na Hum. verdade, na minha formação como pessoa, ele foi muito importante. Porque o teatro, Pedro, eu acho que mais do que ah, você subir num palco, você interpretar, você fazer as pessoas sorrirem ou fazer chorar, o teatro ele dá para o ator também a capacidade de entender que a gente pode ser o que a gente quiser, né? Porque nós somos capazes disso, o ator é capaz disso, né? Essa é a arte do ator, é a arte de ser mil sendo um. Então, eu acho que a maior lição que o teatro trouxe para minha vida, isso desde criança, é que independente de qualquer coisa que me dissessem, ou independente de qualquer coisa que acontecesse na minha vida, eu sou capaz de ser aquilo que eu quiser ser. E quantas coisas eu quiser ser. Isso é o mais bacana.
Então, acho que essa foi a maior lição. É óbvio que tem outros tantos benefícios, né? Como o de se comunicar, é, os benefícios de você saber se relacionar com o público, com as outras pessoas. Então, eu acho que a gente acaba desenvolvendo também uma capacidade mais aguçada de se viver em sociedade, de compreender o outro, de saber ouvir, de saber falar, porque isso tudo a gente aprende, né? O teatro ensina a gente a conversar, a dialogar. Então, eu acho que Sim, eu vou falar com todos os certeza. benefícios do teatro aqui, a gente fica horas, né? Com certeza, né? É importante falar do papel social, né, do teatro, né, da arte de uma forma geral, mas eu acho que o teatro chega mais próximo, o teatro e a música chegam mais próximos, né? São artes que se complementam ali, e nessa quarentena a gente está vendo que a gente não pode viver sem arte, né? É verdade, Pedro. Porque Não assim, consegue viver, né? a arte, ela, além de informar, né? Porque o teatro, principalmente, ele é um grande veículo de comunicação, ele é informativo, mas além desse papel, ele tem um papel também de transformador e de educador, né? Então você percebe pessoas menos, e aí se falando do teatro enquanto um agente social, uma ferramenta social, né? Que vai e que busca pessoas, que não está só no centro da sociedade, ele está na margem da sociedade também, resgatando essas pessoas e inserindo elas socialmente, né? Então o teatro ele tem esse poder transformador, informador e educador também, né? Porque nós vemos tantas pessoas aí na nossa sociedade, aqui em Petrópolis mesmo, pessoas menos favorecidas, que têm menos acesso à informação, menos oportunidades, e que a arte ela tem esse poder, ela tem essa capacidade de transportar essas pessoas a lugares que elas nunca imaginariam poder ir, a estar em situações e a conhecer pessoas que ela jamais imaginaria que um dia ela conheceria. Isso eu tiro por mim, falo por mim mesmo, né? Eu sou de uma comunidade de Petrópolis, né? Aqui no bairro Mosela, Batalhard, e estudei em escola pública minha vida inteira. Fui aluno de projeto social, sim, de teatro, né? Já fazia na escola, depois conheci Lael, e aí foi até a época que a gente se conheceu, né, Pedrão? E a gente até trabalhou junto, né, nesse projeto, né? No, Foi super bacana, né? Foi ótimo, foi uma experiência fantástica. Foi uma dos meus primeiros trabalhos ali na companhia Corpo em Cena, né, junto com o Lael e tal, que também é um grande agente social e artístico na cidade, né? Assistente social, enfim, me ensinou muito, aprendi muito com ele, aprendo até hoje, meu grande mestre. E então, assim, a arte em si, ela tem esse papel, né? E eu, então, sendo negro, né? Porque você sabe que o racismo está aí, né? É uma das nossas falas hoje, Uhum. dito, tá em pauta. E, e pobre, enfim. Então, a arte, ela traz esse empoderamento para essas pessoas que estão na margem da sociedade e que, através da arte, elas têm uma ponte aí que as insere no meio social, né? No meio em que elas não acreditavam ser possível elas interagirem e estar naquele meio. Ó, Ariel, tem uma pergunta aqui da tia Lili, Tia Lili, né? amo Tia Lili, um beijo, ó. Que você conhece, ela te conhece também. Claro. E ela perguntando aqui, você teve muita dificuldade em estar aonde você está hoje? Teve preconceito, né? A gente está entrando nesse assunto aí que está muito em pauta, esse preconceito. O preconceito racial que está em pauta, infelizmente, ainda, né, no Sim. século XXI, né? A gente ainda tem que discutir sobre isso. E queria saber de você aí, aproveitando a pergunta da Tia Lili, teve muito preconceito, teve muita dificuldade? Então, Pedro, eu costumo me dizer assim, eu costumo me dizer privilegiado. Em que sentido, tá? Desde que eu comecei a fazer teatro, eu nunca tive. Isso eu estou falando dentro das artes cênicas, tá? Eu nunca tive um problema, tipo assim.
Ah, não pode ser o príncipe porque o arquétipo do príncipe é loiro de olho azul. Ah, não pode ser o principal porque o arquétipo é. Pá, 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 pá. Porque a gente sabe que isso existe, né? A coisa do que a gente chama no teatro de physique de rôle, né? Que é o físico sonhado, a aparência sonhada para um personagem, etc. A gente Sim. sabe que é muito mais voltada para o branco do que para o negro, né? Hoje a gente fala muito sobre o teatro negro, né? E aí se tem algumas montagens clássicas, por exemplo, O Pequeno Príncipe. Eu estava vendo um trabalho fantástico, esqueci o nome do autor e do diretor Do do trabalho. Rodrigo, o Rodrigo. Isso, O Pequeno Príncipe Negro. Isso, maravilhoso. Ele adaptou. Então, assim, eu acho super bacana e super necessário. Porém, eu acho que é necessário para quê? Para que daqui a pouco a gente chegue num estágio de que não, a gente não precise pegar um pequeno príncipe e colocar o pequeno príncipe negro. Que um Que ator seja negro naturalizado, né? independente de qualquer coisa. Não precisa ser um menininho louro de olho azul, sabe? Então, assim, respondendo a Tia Lili, ah, sempre tem. Sempre. Ela sabe disso, né? Também é negra, linda, maravilhosa. Sempre tem preconceito, sempre tem os arquétipos, sempre tem os privilégios, né? Dos brancos. Brancos são privilegiados, né? Nada contra. Tem até amigos que são. Mas a gente tem que reconhecer esse local de privilégio para refazer esse caminho de volta, né, Ariel? Mas, Pedro, assim, em outras questões eu sofri preconceito, sim. Eu vi o preconceito, não me abati por ele. Eu acho que até o teatro ele dá esse empoderamento, né? De você saber se colocar, de você saber falar, reconhecer quem você é e saber colocar isso para fora, de uma forma, com uma comunicação limpa, com uma comunicação que expresse o seu conhecimento, né? Eu acho que conhecimento é tudo. Então, ter acesso a conhecimento é muito importante. Eu tive isso através da arte, né? Assunto anterior sobre transformação, educação, que a arte traz para gente. Mas assim, porta do banco já parou, já sabe, e sem nada. Então, assim, a porta do banco já parou. Já fui parado várias vezes. Uma vez eu fiz uma crítica pública no Facebook. É, eu estava indo muito ao Rio na época. Se eu não me engano, eu estava Uhum. gravando alguma coisa. E aí tava indo muito ao Rio. E assim, 3 vezes seguidas que eu fui ao Rio, quando voltei, parando ali no Quitandinha de ônibus, os policiais, né, a PM parou o ônibus, entrou dentro do ônibus, como fazem de vez em quando, blitz. Só que o único, naquele momento, dentro do ônibus, que estava voltando do trabalho, né, vamos colocar assim, tem muita gente que volta do trabalho esse horário da noite, o único branco que estava dentro do ônibus era eu. Oh, o único negro que estava dentro do ônibus era eu. Os outros eram todos brancos, pessoas brancas, né? E o único que teve a mochila olhada todas essas 3 vezes pelos policiais fui eu, né? Então, tipo assim, eu tive essas coisas assim. Graças a Deus, Pedro, isso aconteceu em Petrópolis, tá? Por quê? Não estou dizendo que aqui a polícia daqui é menos racista do que outra, do que de outros lugares. Mas quantos noticiários a gente não observa de alunos negros, universitários, que passam por uma federal? Teve um caso desse, do rapaz que estava indo para o UFRJ, não é? E foi baleado pela polícia, porque confundiram ele com um bandido. Então, Sim. assim, as pessoas ainda não entenderam que sim, existem pessoas negras que cometem delitos, existem pessoas negras que são bandidos, sim, mas não é a maioria, não é todo negro é bandido. Ser preto não é arquétipo ou não estar ligado a ser bandido, né? Não Então é tá como se fosse uma premissa, né? Que infelizmente a sociedade ainda enxerga assim dessa maneira, né, Ariel? De, por conta da sua pele, você está rotulado a um estereótipo, e não é isso.
Verdade, verdade. Então, assim, eu acho esse. Até coloquei aqui atrás, né? Black Lives Matter, né, vidas pretas importam, Sim. porque é uma verdade. Eu acho que esse acontecido lá nos Estados Unidos, da morte do George Floyd, né, levantou uma questão muito, muito necessária. E as pessoas falam assim: ah, mas estão quebrando tudo, estão fazendo não sei o quê, papapá. É óbvio que existem pessoas radicais, como em qualquer movimento, existem os radicais, né, Pedro? Sim. Só que é uma coisa necessária assim, o mundo acordou para uma necessidade que é mundial. Eu acho que a quarentena, essa coisa da pandemia, das pessoas estarem isoladas, trouxe essa emoção muito mais à tona, sim, porque as pessoas estão com suas emoções à flor da pele mesmo. Porém, é uma pauta necessária. É necessário. Eu já escutei algumas pessoas brancas dizerem assim: ah, mas é necessário mesmo ficar panfletando toda hora? Principalmente em concursos ou festivais de teatro, em que se tem um Eu grupo também já escutei isso. que eles levantam uma questão e que colocam e que deixa muito explícito que existe racismo e colocam umas cenas fortes, tem muitas críticas. Poxa, mas foi muito panfletário. Ah, mas isso não é necessário. Gente, é necessário. Se não fosse necessário, não teria tantas vidas pretas morrendo, não teria tantas pessoas de bem. Em voga, não está em voga agora falar pessoas de bem. Pessoas pretas são pessoas de bem, pessoas gays são pessoas de bem, todo o público LGBTQIA+, né? Que também é uma bandeira que o Pedro levanta, os deficientes, somos todos pessoas de bem, somos todos minoria, embora 53% da população do Brasil seja negra, nós ainda somos considerados uma minoria, né? Mas por quê? Uma Sim. minoria em relação a oportunidades, em relação à acessibilidade, à oportunidade de conhecimento e até a ser oferecido esse conhecimento e esse respeito. Então, é bater nessa tecla mesmo, seja lá onde for, na medicina, no direito, nas profissões liberais, no teatro. Vidas pretas importam e importam sim, né? Por isso que eu fiz Sim. questão, que eu participei de uma outra live também com a Carla Coelho, que é jornalista. Também botei o mesmo fundinho aqui. Querida. É uma militância, sim, sou militante da cultura afro-brasileira e da cultura preta, que é a minha cultura, minha raiz. Sim. E a gente que é branco, né, Oriel, a gente tem que reconhecer esse local de privilégio e tentar refazer esse caminho de volta, né? Para a gente construir uma sociedade igualitária que a gente não precisa estar aqui debatendo sobre, sobre vidas negras, e sim sobre vida. Todas as vidas importam. Exatamente. Né? A Tiane botou aqui, ó, ser humano é um ser do bem, até que se prove ao contrário. Verdade. Né? Então, Sim, todos somos humanos, somos seres vivos, sabe? Então, não haveria que ter essa discussão. Mas o racismo ele é algo mais do que a gente vê, do que chamar o outro de preto. Isso para mim não é problema. Eu sou preto mesmo. Se eu falar assim, o preto o Pedro é branco. Qual o problema de eu falar que o Pedro é branco? Qual o problema de falar que o Ariel é preto? Não existe o problema nisso. O problema que se tem é tudo que foi incutido historicamente e designado ao ser negro, né? A essa invenção do sim, ser negro, que vem desde lá de trás, se você parar para estudar, desde lá dos filósofos sofistas, os iluministas, já se tinha uma um pensamento, né, de uma raça humana superior, uma raça humana inferior. Ao longo dos tempos sempre foi isso, né? A supremacia de um sobre o outro, até que se propôs a supremacia do branco sobre as demais etnias, vamos colocar assim. Então é isso que a gente está querendo tirar. Ah, o preto já conquistou muita coisa, historicamente falando, sim, mas se você for parar para pensar em relação de tempo histórico, tempo de vida, de humanidade, né? E do tempo em que o preto foi escravizado e permaneceu na posição de escravizado, isso tudo é muito recente ainda, né? sim. Isso que tem as políticas afirmativas para a população negra.
Por isso que tem tantas, Uma, tantas. uma coisa que eu queria te perguntar, Ariel. Você já usou a lei, né, do racismo? Ou ainda não usou? E queria que tu falasse um pouco da importância dessa lei. Pedro, eu ainda não usei. Graças a Deus eu não precisei fazer isso, tá? Mas se for necessário, utilizarei, entendeu? E acho super necessário. Acho que não é uma coisa a mais. Ah, não é um privilégio a mais, não. É uma reparação a mais. Eu acho Sim. que está dentro de uma política legislativa afirmativa em relação ao negro. Porque se você for parar para olhar as leis do Brasil, principalmente antes da Constituição de 88, ah, era uma Constituição, uma legislação muito racista, em que o branco podia tudo e o preto não podia Uma nada. legislação branca, né, que chamavam. Total. Então, tipo, e existe muita coisa ainda, não que esteja claro ali nas leis, mas que existe ainda, mesmo na Constituição Cidadã, que é a Constituição que é considerada cidadã, né, de 88, ainda existe resquício social daquela época, de uma legislação daquela época, porque era o cotidiano. E aí a gente volta a falar no assunto que eu estava falando antes, que é o racismo estrutural. Não é uma coisa de agora, é uma coisa de lá de trás. Por isso que essa fala antirracista, né? E eu gosto de uma frase que diz muito bem, que é assim, não basta, no mundo de hoje, não basta você não ser racista. Você tem que ser antirracista, né? Não basta, porque assim é uma reparação que precisa ser feita. O racismo ele é estrutural, né? Então, se é estrutural, a gente precisa ralar, 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 bater muito na tecla até chegar na base, na estrutura e conseguir desconstruir isso e trazer então uma nova história, né? Você vê, Pedro, que até nas nossas próprias escolas não o negro, a parte do negro na história é só foi escravo. Então a Sim. maioria das crianças negras hoje tem a referência dos seus antepassados, da sua ancestralidade, que é uma coisa muito forte, você saber da sua ancestralidade, né? É, Uhum. como que eles foram escravos. Ah, o meu tataravô deve ter sido escravo. Cara, isso é muito doloroso, é cruel. Uma Enquanto coisa, pode uma coisa falar. que eu ia te perguntar, Ariel, desculpa interromper, mas é que a gente tá, você entrou nesse papo de referência. Quando você começou lá atrás, você teve referência, uma referência negra na arte, na cultura? Porque você, como professor, você se tornou esse papel de referência para muitos alunos negros também. E você teve essa referência quando você começou ou não? Então, o Pedro, a referência que eu tive foi graças a uma professora minha de história, tá? Negra, e que batia muito nessa tecla da cultura, de enaltecer a cultura afro-brasileira e de mostrar para os alunos que o negro, ele não foi só escravo, né? Muitos dos negros escravizados no Brasil, os trazidos de África, tinham profissões. Eram engenheiros, eram historiadores, eram Sim. médicos, ou eram pessoas da corte africana, né? Porque a gente sabe que a África não é um país, é um continente, então tinham várias tribos, várias etnias vieram. Então tínhamos reis, tínhamos rainhas, princesas, né? E aí dentro da corte africana, dos panteões africanos, nós tínhamos muitos nobres aqui. Então, com certeza, a maioria dos negros brasileiros são descendentes de nobreza africana, sim. E isso não nos é passado. Isso não nos é ensinado. Então, essa Sim. minha professora, que é a Adriana Rangel, que até hoje é uma militante, Sim, e conheço, a Adriana, maravilhosa. Vou trazer ela aqui, inclusive.
Pois é, foi muito minha referência, assim, me puxou muito para uma atividade. Inclusive, nós faremos algumas lives, se eu não me engano, semana que vem, até o final do mês, com escolas públicas e privadas do município, falando sobre esse momento em que surge, na Uhum. atualidade, essa questão forte do racismo, em que o mundo inteiro entrou nessa campanha Black Lives Matter, né? É, Tem até uma fala aqui, desculpa te interromper, do Natanael, falando que o preconceito tem sido muito grande nas escolas e as crianças não sabem se defender. É porque é isso tudo que a gente estava falando. Não se tem um conteúdo que embase essas crianças, né, para que elas saibam quem elas são, Pedro. E aí não sei que filósofo falou isso, mas assim, um ser que não é mais ou menos isso. Um ser que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros, né? Uhum. Então, assim, eu preciso conhecer a minha história, eu preciso conhecer a minha raiz. Se for pegar uma pessoa branca, na maioria das vezes ela sabe a ascendência dela. Ela sabe, os meus avós eram portugueses, não sei o que, não, não. Eu tô falando por mim, eu tive uma dificuldade enorme de saber qual era a minha ascendência. Graças a Deus consegui descobrir há pouco tempo que os meus tataravós eram moçambicanos, eram de Sim. Moçambique. Então, assim, graças a Deus consegui ter essa referência. Mas não sei, de toda a parte da minha família eu não sei, porque uma parte tem povo indígena também e que se perdeu. Então, assim, eu não sei dizer, né? Mas eu sei alguma coisa, já é uma grande coisa para mim. Só que, assim, a maioria das pessoas não sabem de onde vieram, como foi isso, como lidaram, quem eram essas pessoas. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente precisa mostrar que a África não é um continente pobre, como a gente acha que é. Existe muita pobreza na África, sim, sim, por conta da exploração. Existe muita coisa ruim lá, doenças, etc. Sim. Só que é um país é um continente riquíssimo, com países riquíssimos, né? Vide Angola hoje, África do Sul, que são países incríveis, com paisagens incríveis, tecnologias incríveis e trabalhos em questão até de se relacionar com o mundo incrível. Só que o próprio preto ele não vai atrás dessas correspondências. Ah, mas eu sou brasileiro, tudo bem. Mas a gente precisa buscar as nossas raízes afro, sim. Porque a gente precisa entender, se a gente veio de lá, nossos antepassados vieram de lá, a gente precisa entender em que ponto aquele povo está, para que a gente aqui também possa evoluir. Senão a gente vai ficar sempre naquele mesmo lugar. Eu Sim. costumo dizer, Pedro, que hoje nós somos o negro, toda pessoa que sofre preconceito é escravo de um outro tipo de poder, né? Antes era a chibata que doía nas costas. Hoje é a privação de conhecimento, é a privação de oportunidades, é o olhar torto, é o dizer que o neguinho favelado, que não sabe nem falar. E a gente passa até, às vezes, o próprio negro, ele passa a ser racista com ele mesmo. Porque se você tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de coisa, você viu ali um negro, um adolescente negro cantando um funk, uma coisa assim, você percebe esse movimento do funk, não sei o quê, você fala, ai, funk, ai, não sei o quê, né. Só que assim, é cultura, é arte, sim, independente se gosta ou se não gosta, não é o que está em questão. Mas é expressão, é cultura, é a cultura daquela região ali. E a cultura fala muito, e o hábito cultural e artístico de uma sociedade fala muito sobre o que ela vive, sobre o que ela sente e sobre a situação dela atual. Então, se o funk, em certas instâncias, é tão absurdo para determinadas pessoas que se dizem mais cultas, a gente precisa olhar mais para essas pessoas que produzem o funk, Sim, né? com Não que eu esteja certeza. criticando o funk, não, tá? Adoro o funk. Adoro o funk. Nossa, eu também adoro. Adoro.
Eu Mas gosto. essa sua fala faz todo sentido, né? E tem aqui uma colocação, ó, falando de autores, né, que discutem sobre o racismo e o antirracismo. No Sim, Brasil tem um autor brasileiro muito bom Mauro chamado Pereira. Amaury Pereira, que faz esse reparamento histórico, né? Sim, eu conheço. Muito bom, realmente. Então é muito importante também a gente exaltar esses autores, né? Esses artistas negros, igual que eu estou trazendo aqui essa semana, vários artistas negros para a gente discutir esse tema, não só porque está em evidência, mas é porque é necessário. É necessário. E é interessante, Pedro, aqui eu estou vendo a fala da tia Lili aqui de novo, que ela estava dizendo que sorte que minha mãe me ensinou que eu era neta do professor e maestro negro Deoclésio, nascido em 17/6 de 1888. Olha aí. E Olha que realmente lindo. é uma luta dela, porque o avô da tia Lili, ele foi o primeiro maestro negro em Petrópolis. E ele era autodidata. E ela já fez várias exposições sobre o material dele que ela tem lá. Muito Olha, bacana. eu não sabia que lindo isso. Muitas coisas compostas. Só que, assim, até hoje não houve o reconhecimento que deveria haver pelo Deoclésio. Então, assim, inclusive é uma pauta até para a gente levantar de repente, Pedro, você que está sempre lá envolvido, no Conselho Sim, de Cultura, claro. né, para a gente defender isso, Tia Lili, vamos defender isso lá. A gente precisa levantar melhor essa bandeira. Claro, com certeza, Ariel. É muito importante. Vou conversar com a tia Lili ontem para ver como que a gente pode fazer isso. Porque E, eu de acho que repente, trazer até a tia Lili aqui para contar um pouquinho da história dela, da família dela, também é muito importante. sim, Agora, Ariel, você que está aí, né, é professor, né, educador agora, e você vê uma luz no fim do túnel, assim, do Brasil deixar de ser um país racista? Você vê essa luz ou você acha que a gente não vai estar aqui vivo para ver esse movimento acontecer? Pedro, eu vejo luz no fim do túnel, porque eu acredito nisso. Eu enquanto uma pessoa preta esclarecida que sou, eu preciso acreditar que tem luz no fim do túnel, senão eu paro, eu desisto. Então eu preciso acreditar. E eu preciso acreditar porque esse meu acreditar é o que me impulsiona em bater nessa tecla e lutar para que isto seja uma realidade. E é exatamente isso que me faz estar aqui numa live com você, em que tenha outras pessoas assistindo, que muito mais vão assistir depois, porque nem todo mundo dá para assistir agora, né? Tem muita gente que Sim. assiste depois. Nossa, a É, live vai ficar gravada aqui isso. E para quem levar para quiser essas assistir pessoas depois. essa informação. Então, assim, infelizmente, eu acho que é um caminho longo, porque ainda existe muito preconceito com tudo que vem do povo preto, tá? Sim. Então, assim, vai chegar o momento ainda que as coisas que vêm do negro, do preto, não vão ser coisas ruins, não vão ser as piores coisas do mundo, não vão ser coisas do diabo, não vai ser adoração ao demônio, porque há uma demonização muito grande de tudo aquilo que vem do povo preto, do povo negro. E eu digo povo preto, vou explicar por quê. Porque negro, a palavra negro, se você for procurar no dicionário português, você não vai achar uma definição legal para a coisa que é negra. É aquilo que é obscuro, é aquilo que não está claro, né? E a palavra que vem do grego, né? Saiu um vídeo que viralizou aí do Babu, inclusive, no BBB, explicando sobre isso. Aham. Negro vem do grego nigro, né? Que significa inimigo. Então, já que é para falar de cor da pele, não existe pele negra, existe pele preta. Por isso que os americanos falam black people, Sim. pessoas pretas. Então, por isso que eu uso muito essa fala do preto, da preta, povo preto, só para as pessoas entenderem. Então, assim,
Eu acredito sim, Pedro, que tem essa luz no fim do túnel. Porém, a gente precisa ser menos preconceituoso, menos intolerante, e aí a gente entra já dentro de uma outra esfera, que aí é assunto para um outro dia, porque aí dentro do preconceito, do racismo, entra também tudo que é associado à cultura do negro, inclusive sua religião, sua comida, enfim, tudo, Sim, né? O costume musical, então qualquer tambor que as pessoas vejam, elas falam que é macumba. E aí a própria macumba as pessoas veem como uma coisa ruim. Vamos colocar, se chama de macumba no popular para todo mundo entender. Mas são as religiões de matriz africana, né? E afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé. com certeza, Ariel. E você que trabalhou, né, fez alguns trabalhos em televisão, em teatro, enfim, você vê essa diferença nos meios de comunicação, assim, da cultura negra, da representatividade negra? Como é que foi para você entrar no meio da televisão, que foi um garoto que veio de comunidade? Como é que foi para você? Foi difícil? Pedro, é assim, é sempre uma tensão, né? Porque eu digo, quando você é uma coisa horrível que eu vou falar, mas é uma coisa que todo preto sente e às vezes tem vergonha de admitir isso. Às vezes, em determinadas situações, a gente já se sente menos do que o outro só por nós sermos pretos. Sim. Se a gente vê um carro de polícia em determinada rua que a gente esteja passando, a gente já se recolhe e anda de uma forma diferente, mais travada, só porque nós somos pretos, né? Então, assim, por exemplo, novela. Quando eu fiz alguma participação, eu disse, Tia Lili tá aqui, fala da novela, Ariel. então, eu fiz algumas participações em algumas novelas, né? Nunca tive um papel grande, de grande destaque na novela. Ainda não tive, Mas pretendo vai ter, ter, vai chegar lá. com certeza. Mas assim, fiz muitas coisas. E, inclusive, uma das falas que eu ouvi, porque assim, teve uma das novelas, a primeira que eu participei, que foi do Manuel Carlos, em Família, eu fiz um trombadinha, que roubava um colar. E aí me disseram o seguinte: caramba, preto na televisão só faz papel de empregado ou de bandido. E aí eu disse o seguinte, falei, olha, pode até ser uma realidade, sim, isso, né? Do preto ter um papel inferior na televisão brasileira. Acontece. Porém, podia ser qualquer preto até ali fazendo, mas era eu. E eu sou ator. E sendo ator, eu tenho a capacidade técnica e artística de exercer qualquer papel, de interpretar qualquer papel. Então, se é um policial ou se é um bandido, para mim não me interessa, é o meu trabalho, eu estou ali trabalhando. Assim, Pedro, em relação à empresa em si, né, à Rede Globo, aos profissionais que trabalham lá, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito e nenhum tratamento diferenciado porque eu era negro ou porque eu não era um ator famoso. Lá eles têm uma política muito interessante que, assim, a partir do momento que você está ali, você está contratado, você é ator, pode estar você e o Lázaro Ramos, que é top. Os dois vão ser tratados da mesma forma, Sim. né? Embora o Lázaro já esteja em um outro patamar da carreira dele. Mas em questão de camarim, em questão de tratamento, de maquiagem, de cabelo, de roupa, camareiro, não. Você tem um camareiro responsável. Então, assim, eu não senti essa diferença. E foi muito interessante porque o papel de mais destaque que eu tive assim na televisão foi um quadro que eu fiz para o Fantástico chamado Vai Fazer o Quê? Um dos episódios em que eles criam situações de preconceito e coloca isso na rua de forma que as pessoas não saibam que aquilo ali é uma atuação, para ver a reação da população. E aí eu participei numa num episódio que falava sobre preconceito, né? Era uma menina branca, loira, de olho azul,
que ia apresentar o namorado negro pro pai em um shopping, numa área ali de convivência, né? E aí Hum. eu falo várias coisas e tal, não sei o quê, papapá, mas. E aí as pessoas começaram a interagir. Então aquilo ali deu o que falar. Em algumas palestras que eu dou a respeito do racismo, a respeito do negro na mídia, principalmente, eu levo essa minha participação até para incentivar, mostrar que é capaz, que é possível, que uma pessoa que saiu de uma comunidade ela pode chegar aí para a televisão, sim. Tem que ralar muito, mas muita gente tem que ralar muito, Pedro. Independente se é preto ou se é Toda branco. profissão tem que ralar muito, Oi? né? É, Toda todo? profissão tem que ralar muito, né? Claro, Mas claro. e a nossa, né, por sermos artistas, né, é pesado, é o dobro, né? Por isso que eu falei, por isso que a Sim. gente está tocando nessa questão da representatividade da televisão, do artista negro, né? Principalmente você, né, que é daqui de Petrópolis, região serrana do Rio, interior, né? Muito visto como interior, às vezes, né, para alguns artistas negros e de interior, acho que nunca é possível. E você é a prova viva disso, que é possível. Pedrão, é correr atrás, observar as oportunidades e ir atrás disso, né? Eu tô vendo aqui um comentário que a pessoa disse que já trabalhou na Globo, realmente lá as pessoas não se tem preconceito na Globo, mas alguns atores são preconceituosos, realmente, assim como em todo lugar, tem gente boa e tem gente ruim. Sim, Tem gente que é ok e que inclusive é antirracista, mas tem muita gente que não. E, inclusive, foi muito legal, Pedro, que uma vez, gravando para a novela Totalmente Demais, que até reprisou agora por pouco tempo, eu tive a tá oportunidade entendendo. de estar junto, né? E bater um super papo com Tony Garrido, né? Samantha Schmutz, é, Ayrton Graça, que é um grande militante do movimento negro. E, tipo, Sim. pô, ali dentro e a gente discutindo isso, a gente discutindo sobre questão de oportunidade, a gente discutindo sobre questões de preconceito, de racismo mesmo. Então, assim, existe racismo estrutural, existe o racismo institucional. Então, assim, gente, é uma questão da gente se informar. É uma questão da gente entender o que é o racismo. Não é só chatear o amiguinho porque a pele dele é preta. Não é só falar, ah, seu preto, seu feio, macaco, isso, aquilo. Não é só ofender com palavras. Não é só isso o racismo. Racismo é a maneira de olhar, racismo é a maneira de tratar a pessoa. Racismo é como você coloca o negro ou oferece oportunidades para ele por conta da pele dele. E isso tudo tá aí, gente. Então é você começar a estudar e a entender isso. É isso que as pessoas não estão entendendo. Por isso que o movimento que está rolando agora é tão importante. Para as pessoas entenderem o racismo territorial também, em que pessoas negras estão sempre em localidades separadas. Há um separatismo, sim. Então, é muita coisa que envolve, Pedro. Mas, assim, novamente, repetindo, graças a Deus não passei por nenhuma situação de preconceito com a minha pessoa por questão de pele, ou seja ela qual for, na TV. Nunca tive, né? E agora eu acho que, e falando sobre oportunidade, sobre o preto na televisão, acho que a gente está ganhando um lugar muito legal. Acho que está crescendo, sim, o número de pessoas pretas que representem, que sejam uma representatividade, que eu possa olhar para a televisão e ver uma Maju Coutinho que representa, sabe? Uma menina na escola fala assim, pô, eu posso ser jornalista, eu quero ser como a Maju Coutinho, eu quero ser como a Glória Maria, que já é mais antiga na TV, e tem outros jornalistas negros também, mas agora eu não me recordo o nome. Mas, eu posso ser como um Lázaro Ramos, sabe? E outros atores negros. Então, se a gente olhar bem, tem sim. Só que se você for pegar um elenco de uma novela hoje, ainda a maioria desse elenco não é negra.
E é uma questão da gente trabalhar, né, Ariel? De também diretores que sejam brancos ou que não sejam negros darem oportunidade, trazerem esse assunto em pauta. Não só colocar o negro para falar de racismo, porque eu vi uma fala da Maju Coutinho, né, no Em Pauta, ela falando, né, que da próxima vez eu seja chamada aqui para não falar só de racismo, mas falar de outras coisas, né, porque também é importante, né, a gente não fale só de preconceito, fale do ser humano como um todo, né? Sim. E assim, eu acho que é importante a gente entender que cada vez mais, Pedro, os negros, os pretos estão ocupando lugares importantes sim na sociedade. Teve uma pessoa, eu não lembro, eu não lembro o nome dele, eu não conheço muito bem o artista, acho que é um artista que teve no Conversa com Bial, e ele disse, uma das falas dele foi o seguinte, ele, cara, se tem algum racista aí que está super incomodado de ver o preto ganhando espaço na televisão, nas mídias, em empresas, sendo CEOs, sendo, sei lá, enriquecendo, ganhando um status social bacana e tendo representatividade, se acostumem, porque tem um bonde grandão chegando, graças a Deus. Então, assim, realmente, né, nessa gíria popular, tem um bonde grandão chegando. Graças a Deus tem esse bonde que está chegando. E eu quero que chegue e dou força para que chegue, né? E assim, que cada vez mais haja representatividade, não é? Assim, e aí você tinha perguntado lá atrás sobre se eu tive representatividade quando era mais novo. Tive poucas, tive essas que eu te falei, né? A Adriana, principalmente, que me puxou. E eu vi que, principalmente em Petrópolis, nós não temos petropolitanos que sejam essa representatividade. Então, a partir daquele ponto que eu percebi que não tinha, eu disse: já que não tem, serei eu, que comece por mim. Então, eu me empenho, Pedro, sempre para ser um exemplo de pessoas que estudaram em escolas públicas, de pessoas pretas, de pessoas que não são ricas e que batalham e que conseguem chegar a algum lugar sim. Não tenho tudo que eu queria ter ainda, não sou rico, não sou famoso, mas conquistei muita coisa pessoalmente, sim, me transformei como pessoa, sim, e não é o que eu tenho que faz eu ser quem eu sou, é aquilo que eu me tornei ao longo do tempo, é o meu conhecimento, e isso ninguém pode tirar. Então, assim, hoje eu acho que eu já consigo ser, pelo menos um pouquinho, ou para algumas pessoas, alguma referência, né? E Sim, com pretendo certeza. continuar construindo esse caminho de ser uma referência mais próxima. É muito bacana eu ver o Lázaro Ramos lá, eu ver o Tony Garrido, o Ayrton Graça, como eu tô falando como artista, né? Como atores. Mas nem todo mundo tem acesso a eles, de trocar uma ideia, de bater um papo, de falar, pô, eu conheço. De repente o cara aqui em Petrópolis não vai ter esse acesso, né? Então, poxa, mas ele tem acesso a mim. Então eu quero ser essa representatividade, eu quero ser essa mão estendida que, Essa que voz, né? que traz essa voz, cara, que grita e fala assim, ó, vamos lá, vamos embora, entendeu? Com certeza. E você é referente não só para crianças e adolescentes, mas para mim também, para aquela Lia aqui que está fazendo uma declaração para você, falando que te conheceu como adolescente, né? Que tem um orgulho enorme de você. E eu acho que é isso, Ariel. Eu também te conheci no comecinho da carreira, né? A gente trabalhou junto lá no começo da sua carreira. E Verdade. eu tenho um orgulho enorme de você. Você me ensinou muito. E te agradeço muito por você estar aqui batendo esse papo com a gente. E já quero que você faça o seu recadinho final, porque a gente já está se aproximando do final da nossa live. E amanhã eu vou estar aqui com outro artista de Recife, meu amigo Álvares, que vai falar também da representatividade negra e LGBT, né, Ariel? Que é outro recorte que a gente estava falando e também é muito importante ser falado. E quero te agradecer por estar aqui e que você faça seu recadinho final
e dizer que essa live vai ficar salva para quem pegou pela metade. E quem quiser assistir depois vai ficar salva no YouTube, no @Mundo Pedro Fernandes, é só botar lá que vocês vão conferir esse papo, que foi maravilhoso. Ariel, seu recadinho final, meu amor. Obrigado, viu? Pedrão, eu que te agradeço por esse convite, foi muito bom estar aqui com você. Sabe que você, para mim, é um cara que eu respeito demais a tua luta, a tua persistência, mesmo com tantos preconceitos que ainda existem, né? Você está ali quebrando todas as barreiras, mostrando que a pessoa com deficiência sim pode estar nos lugares, pode participar das atividades com um pouquinho mais de dificuldade, às vezes com necessidade de adaptação, mas que sim é importante ter essa representatividade e você tá lá. Além de ser um grande talento, né, como ator, jornalista, enfim, Ah, tantas coisas. obrigado, querido. Então, assim, eu quero agradecer esse espaço, quero agradecer as pessoas que participaram até agora, tia Lili, que estava muito ativa aí, uma outra pessoa também que comentou aí sobre as televisões, que estava muito ativa, Ótimo. muito bacana. Então, Obrigado. gente, muito obrigado. Acho que é uma bandeira que precisa ser levantada. Me sigam no Instagram, público do Pedro, Sigam, por favor. Acho que tá aqui o Barbosa arroba da Oficial, Ariel. vai lá. Segue lá, acompanha um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho das coisas que eu faço. E se quiser trocar uma ideia comigo, seja muito bem-vindo. Eu sou uma pessoa super acessível. É só mandar uma mensagem no direct message. Então, gente, ó, vamos lá. Obrigado, Pedrão. Obrigado, querido. Beijo, gente. Obrigado para quem ficou aí até o final. E amanhã tem mais live aqui às 6 horas. Espero todos vocês. Beijão, obrigado. Abraço.